Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Unidos com Peniche. Um espaço de reflexão e de conversa franca sobre as potencialidades do concelho de Peniche. Conversa essa sempre com pessoas que pensam o território e que projetam Peniche para um futuro melhor. Hoje vamos debater um tema essencial para o desenvolvimento socioeconómico de Peniche e dos seus habitantes. Falamos, obviamente, da atividade multifacetada, o turismo, com especial enfoque também na marina urbana de recreio e de toda a valorização daquilo que é a economia azul e da nossa zona costeira. Para isso, temos o privilégio de ter connosco Bernardo Trindade, atual presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, administrador do Grupo Porto Bay, ex-secretário de Estado do Turismo e profundo conhecedor das políticas públicas, do investimento estrangeiro e da realidade turística do país. Bernardo, é um gosto tê-lo connosco. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E começo, falando um pouco daquilo que é o seu histórico, o seu vasto percurso e também de que forma é que esse percurso influenciou a sua visão sobre o turismo em Portugal. E, portanto, obviamente a sua carreira que acaba por ter aqui uma visão 360, porquê? Porque ligação ao setor público e também privado, como poderia deixar de ser, mas também aqui a parte institucional associativa na área do turismo. Como é que molda esta sua visão e este seu histórico profissional e político à forma de pensar do que é o desenvolvimento turístico e em especial o desenvolvimento turístico no nosso país? Bom, em primeiro lugar, agradecer muito o gentil convite. Conhecemos há algum tempo, foi uma cumplicidade construída à primeira vista, sobretudo por muitos pontos em comum e sobretudo aqui que eu tive oportunidade de perceber sempre foi de facto este interesse local em poder aplicar em Peniche aqui no que é de facto uma ideia para o país que temos vindo a desenvolver no quadro do nosso percurso. De facto ele é multifacetado, desde logo percebe-se do nosso sotaque, que vindo da Madeira, a nossa principal e mais antiga região turística do país, podemos, no fundo, trazer um conjunto de ideias e de princípios e de práticas que eram, de alguma maneira, recriadas num conjunto vasto de regiões do país. E é verdade que nos últimos 20 anos, quem acompanha este setor, foi nessa altura que nos conhecemos, vê como o país se desenvolveu. Como todas as regiões se desenvolveram, de norte a sul do país, passando pelas regiões autónomas, de facto hoje é possível encontrar em cada cidade, em cada concelho, em cada freguesia, um local para dormir, para degustar, para experienciar. E acho que quando o nosso poder local democrático tem hoje a capacidade de perceber estas apostas e perceber como o turismo pode ser de facto um instrumento de coesão territorial absolutamente único, porque ele traz e consegue disputar o exercício de outras atividades, parece-me obviamente muito importante e por isso, uma vez mais, eu agradeço esta oportunidade de conjuntamente, estamos aqui os dois, de forma franca, como referiste há pouco, a refletir um pouco sobre aquilo que é, digamos, uma joia que o país tem como é Peniche. Muito bem, muito obrigado, Pedro. No nosso programa eleitoral para o município de Peniche, a Marina Urbana de Recreio surge como uma infraestrutura âncora para dinamizar o turismo. Digamos, o turismo, da economia do mar e também, obviamente, dar ali uma nova vida a toda aquela vida e aquela zona ribeirinha. Na sua opinião, o que faz uma marina ser bem-sucedida e o papel que pode ter num território como Peniche? E, portanto, obviamente que recordo-me, até com a tua ajuda, Bernardo, recordo-me perfeitamente naquilo que foi
foi, digamos, um trabalho de prospeção, um trabalho até técnico do ponto de vista que tem a ver com as condições relativas às condições naturais e também as especificidades do Porto de Peniche. Fizemos um trabalho e na altura também com a colaboração muito importante, também na altura do Sérgio Faias, presidente da Doca Pesca, fizemos um trabalho, digamos, em que se idealizou um projeto para a possível marina urbana de recreio. E na altura identificámos, poderia ser a marina urbana de recreio por si só, poderia ser a marina urbana de recreio também com centro náutico agregado, ou também aquilo que é uma marina urbana de recreio com centro náutico e comunidade hoteleira, digamos, para também, de alguma forma, ter aqui o cariz empresarial para também fortalecer aquilo que é depois o próprio funcionamento da marina urbana de recreio, e sempre aqui com uma preocupação que eu lembro-me bem, que era sempre uma preocupação também da comunidade pescatória ser envolvida no processo, ou seja, eles perceberem que as mais-valias da marina urbana de recreio seriam depois, digamos, facultadas ao território e facultadas, digamos, aos nossos pescadores em termos daquilo que é a segurança do seu trabalho. Portanto, tenho sempre essa preocupação e sei que na altura o Bernardo também vincou bem estes aspectos. Mas diga-me, quais são os principais fatores para termos uma marina bem-sucedida no Conselho de Peniche? Em primeiro lugar, agradecer o facto de o território também ter permitido isso. E nós podemos estar a discutir aqui a qualidade de uma determinada infraestrutura em função de uma região em que se insere enquanto infraestrutura. Sem dúvida nenhuma que isto é um chamariz que permite uma vez mais trazer um conjunto de outras atividades. Estou aqui a pensar, não é só, digamos, a prática desportiva de todas as atividades que se relacionam com o mar. Estou a pensar unidades hoteleiras, estabelecimentos de restauração, novas centralidades do ponto de vista da animação turística. Isso, indiscutivelmente, esta infraestrutura pode ser propiciadora. Mas há um outro aspecto que referiste e que me parece muito importante. E isso aplica sempre nisto, como se aplica em qualquer outro lado do país, que é trazermos a população, trazermos a comunidade a perceber os benefícios de uma infraestrutura desta natureza. E a comunidade pescatória é um elemento absolutamente revolucionador nesse princípio. E se ela for adepta dessa infraestrutura como princípio, sem dúvida nenhuma que habilita os poderes públicos, a Câmara Municipal, a de alguma maneira poder tomar as boas decisões. Porquê? Porque sente que tem uma população que, perante uma iniciativa destas, responde afirmativamente. Muito bem. Ou seja, não descaracterizar aquilo que é o território, nem a vivência da comunidade. Ou seja, é uma complementariedade que tem que ser compreendida e percebida por toda a população, não só da cidade, mas de todo o Concelho de Peniche, e, portanto, até agradeço que o Bernardo, dentro daquilo que é, obviamente, a sua vasta experiência, tenha de alguma forma validado esta estratégia de englobar a comunidade. Não pode ser, é essencial. Absolutamente certa. Quer dizer, o turismo hoje é a nossa principal atividade económica no país. Maior criadora de riqueza, maior criadora de emprego, um instrumento de coesão territorial, isso é indiscutível. Mas para sermos mais, nós temos que ter a população connosco. E sem dúvida nenhuma que planear uma infraestrutura destas tem que ter em conta também aquilo que é o sentir diário das populações, e esse olhar sobre a comunidade pescatória é muito relevante. Muito bem. Agora também, relativamente ao turismo, como sabes, Bernardo, e sei que sabes muito bem, até por não só pelas várias funções que desempenhaste, mas também, sobretudo, pelo carinho que tens pelo território de Peniche e pelo nosso concelho, pelas nossas praias, e fala, obviamente, aquilo que é o turismo náutico. Vela, mergulho, pesca desportiva e, obviamente, aquilo que é a etapa do Campeonato do Mundo de Surf, que acontece no nosso país e que acontece em Peniche, e que é um marco não só para Peniche, mas para o nosso país e até a nível europeu, porque, de facto, a Praia de Supertudos tem-nos dado aqui momentos muito impactantes e também momentos de grande visibilidade, digamos, internacional. Estas atividades têm crescido muito em Portugal, Peniche é um destino conhecido,
mas ainda há muito por explorar. Como podemos posicionar Peniche de forma mais competitiva neste segmento? Ou seja, há um trabalho que foi feito e bem feito, eu reconheço isso, que é a questão, hoje Peniche tem ali, em termos de economia local, os hostels, as escolas de surf, e esse trabalho foi um trabalho afirmativo e muito efetivo, e que ainda hoje Peniche beneficia dessa estratégia em termos daquilo que é o surf, e faltando sempre a excelência, e caminhamos sempre para a excelência, que é também tentar que os habitantes do nosso concelho, todos eles percebam esta mais-valia e também beneficiem dessa mais-valia. Mas existe alguma estratégia que o Bernardo possa aconselhar para posicionar Peniche de uma forma mais competitiva ainda neste segmento? Eu acho que, sobretudo, aqui, quer dizer, a ligação dos municípios, do município de Peniche, a um pouco aquilo que é a estratégia nacional do turismo de Portugal relativamente à dinamização e comunicação do turismo náutico, parece-me, obviamente, muito acertada. Quer dizer, Peniche é, obviamente, uma parte integrante de toda esta estratégia de comunicação e faz sentido que ela possa ser, digamos, associada a todo o esforço nacional que se está a fazer nestes domínios, e estou certo que o Turismo de Portugal responderá afirmativamente também a esse desafio e estando disponível para, digamos, com o município, com uma nova dinâmica, com uma nova mensagem que, uma vez mais, como referiste muito bem, não esquece o passado. Ela é respeitadora, digamos, de um percurso. Cada vez mais a política deve ser assim, e eu sou por isso. Fazemos isso, construirmos em conjunto uma iniciativa que possa valorizar Peniche e com isso valorizar Portugal. Muito bem. Então, aqui uma única, obviamente, conversas interessantes e com esta dimensão, com os teus testemunhos, acaba por fluir e acaba... Mas tenho aqui uma última questão, que acaba por ser uma questão também um pouco transversal, que tem a ver com... Pronto, o nosso programa eleitoral, entre outros projetos e outras ideias, aponta para uma melhoria clara nos acessos, na sinalética, na requalificação de espaços públicos, naquilo que é a criação, lá está, a criação de balneários públicos e de condições muito generosas para aquilo que são os habitantes do concelho de Peniche, mas também os turistas que nos visitam junto das nossas praias, para promover aquilo que é experiências turísticas integradas também. A qualidade do espaço urbano e os serviços na experiência turística têm muita relevância, não achas, Bernardo? Absolutamente. Quer dizer, eu costumo dizer que a nossa atividade é uma atividade que, obviamente, depende da qualidade das infraestruturas e depende também muito da qualidade dos serviços que temos. E sem dúvida nenhuma que a conjugação delas duas vai trazer, de facto, uma melhor oferta. Porquê? Porque o cliente que nos visita é hoje muito exigente, é muito conhecedor, é muito sabedor. As redes sociais hoje facilitam muito o acesso à informação. Portanto, a gente tem que ser verdadeiros. E tem que ser verdadeiros mesmo nas infraestruturas que desenhamos. Elas têm que ter qualidade. Porquê? Porque o cliente hoje é mais exigente. E sendo mais exigente, procura mais qualidade. E tendo mais qualidade, estabilizando esta relação entre quem presta um serviço e quem recebe, nós seremos ganhadores. E não vejo porque é que isto não possa ser feito, de facto, sob a tua liderança, e penso que essa é uma matéria que toda a população de Peniche, obviamente, agradecerá e agradece também o país, já agora. Muito bem. Bernardo Trindade, foi um privilégio ter-te aqui connosco nesta conversa, nesta saudável conversa. A tua experiência mostrou-nos que o turismo não é apenas uma atividade económica, é também uma forma de criar valor e também muito importante, que referiste e que eu saúdo e que eu reitero, que é também uma forma de proteger a identidade local e melhorar a qualidade de vida daqueles que cá vivem no território. E, portanto, muito obrigado por esta partilha. A todos os que nos ouvem, o futuro de Peniche, obviamente, passa pelo mar, passa também pela nossa zona rural,
passa sobretudo por aproveitar as nossas potencialidades. Muito obrigado, eu sou o Ângelo Marcos e até o próximo episódio do podcast Unidos por Peniche.